Olá pessoal, estamos aqui de volta, dando prosseguimento ao nosso projeto de matemática digital, que basicamente se trata de videoaulas de matemática, todas ministradas passo a passo, de forma simples e, consequentemente, de fácil entendimento. Continue se inscrevendo no meu canal ou página aqui do YouTube. Para acessar, basta procurar por Navi Andrade. Deixem seus comentários com críticas ou elogios. E caso tenham alguma dúvida, comentem também que todas serão esclarecidas. Então vamos dar prosseguimento à nossa próxima videoaula. Dando prosseguimento ao nosso assunto de grandezas proporcionais e regra de 3 simples e composta, nós vimos na aula anterior todo o assunto que foi abordado a respeito das grandezas proporcionais e da regra de 3 simples. Hoje, vamos abordar a primeira parte do nosso assunto no que diz respeito à regra de 3 composta. Vamos, para iniciarmos o nosso assunto, fazer um rápido lembrete. A regra de 3 composta é aquela que envolve mais de 2 grandezas proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um exemplo numérico. Está aqui. Você tem as grandezas dias, operários, veículos e horas por dia. Supondo que 2.500 operários fazem 500 veículos, trabalhando 8 horas por dia durante 30 dias. Em quantos dias 1.200 operários irão produzir 450 veículos trabalhando 10 horas por dia? Então, analisando aqui este exemplo, vamos ver grandeza por grandeza, como nós identificaríamos qual dessas grandezas é direta e qual delas é inversa. Vamos então à primeira. É inversa. Por quê? Observe, 2.500 operários fazem uma determinada obra. Esqueça esse resto dos dados. Uma determinada obra, um determinado serviço, uma determinada produção, né, executam, concluem essa obra em 30 dias. Se houve uma redução do quadro para 1.200 operários, então, logicamente, vai aumentar mais dias ou menos dias no prazo. Claro, se diminuiu a mão de obra, o trabalho será mais lento. Então, logicamente, vai aumentar aqui o número de dias. Como de 2.500 para 1.200, logicamente, houve uma baixa, e de 30 dias para mais dias houve uma alta, então, quando as duas grandezas, uma diminui e a outra aumentam, lembram daquela dica, quando são diferentes em termos proporcionais, ela diminuiu para 1.200, logicamente o número de dias vai aumentar. Logo, está aqui, esta grandeza é da ordem inversa. Analisando agora a quantidade de veículos. 500 veículos são produzidos em 30 dias. Esqueça esta grandeza de operários e horas por dia. Vamos analisar somente esta grandeza veículos relacionada com a grandeza dias, onde está sendo colocado a incógnita x. Então, esqueçamos as demais grandezas e vamos trabalhar apenas com a grandeza veículos. 500 veículos são produzidos em 30 dias. 450 veículos serão produzidos em mais dias ou menos dias? Logicamente, se 500 veículos são produzidos em 30 dias, 450 veículos vão ser produzidos em menos dias. Então, diminuiu aqui de 500 para 450 e em dias também vai diminuir. Se diminuiu aqui e diminuiu também aqui, então esta grandeza ela é diretamente proporcional. Agora, um outro exemplo, um outro caso relacionado a esta grandeza. Dias e horas-dia. Trabalhando 8 horas-dias, termina-se um trabalho, uma tarefa, em 30 dias. E trabalhando 10 horas-dias, termina em mais dias ou menos dias? Ora, aqui aumentou. Você vai trabalhar mais por dia. Então, logicamente, a quantidade de dias vai diminuir, é óbvio. Se aqui aumentou e aqui vai diminuir, então esta grandeza aqui ela é inversamente proporcional.
Então, pessoal, vamos aos exemplos com os enunciados, porque aqui foi um exemplo onde eu não apresentei o enunciado. Vamos adiante. Está aqui uma questão do concurso do Banco do Brasil. Trabalhando 8 horas por dia, os 2.500 operários de uma indústria automobilística produzem 500 veículos em 30 dias. Quantos dias serão necessários para que 1.200 operários produzam 450 veículos, trabalhando 10 horas por dia? É o mesmo exemplo anterior, apenas eu destaquei aqui o enunciado. Qual o nosso primeiro passo? Identificar as grandezas e o que pede o problema. O problema pede o quê? Quantos dias serão necessários? Então, seria a primeira grandeza aqui ao seu lado esquerdo, onde terá a variável x. Eu dei destaque aqui nas grandezas: horas-dias, operários, veículos e dias. Dias, operários, veículos e horas-dias. Volto a repetir e perguntar: por que dias ficou logo aqui à sua esquerda? À esquerda do vídeo, porque aqui é onde está a pergunta do problema. É o x, a variável. Colocando os dados, 30 dias, 2.500 operários, produzem 500 veículos, trabalhando 8 horas dias. E 1.200 operários, trabalhando 8 horas dias, para produzir 450 veículos. Quantos dias serão necessários? Vamos resolver essa questão passo a passo, que é o objetivo da nossa aula. Vamos esquecer as demais grandezas e trabalhar apenas com estas duas, onde vamos fazer uma relação com esta variável x e daí identificarmos se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Lá na prova você pode cobrir com a sua mão ou pode simplesmente centrar a sua atenção apenas nessa grandeza que é a grandeza em questão. Eu fiz aqui o seguinte, eu apaguei as demais grandezas para nos concentrarmos apenas nessas duas. O que foi que reduziu aqui? Isso se reduziu a uma regra de 3 simples, que nós já sabemos resolver diante das aulas que tivemos nas aulas anteriores. Então, façamos a análise. Em 30 dias, 2.500 operários produzem uma obra em 30 dias. 1.200 operários vão produzir esta obra em mais dias ou menos dias? É aquela mesma análise. Caiu o número de operários de 2.500 para 1.200, vai aumentar o número de dias ou diminuir? Logicamente, vai aumentar o número de dias, porque eu estou aqui com menos mão de obra. Consequentemente, vai cair a produção. E caindo a produção, eu vou ter mais dias. Como aqui aumentou e aqui a grandeza diminuiu, esta grandeza ela é inversa. Então, a nossa regra de 3 volta a este velho esquema. Analisarmos agora, vamos analisar a grandeza veículos relacionada à grandeza da variável x. Vamos esquecer essas duas. Está aqui, novamente, reduziu a regra de 3 simples. Em 30 dias, são produzidos 500 veículos. Para produzir 450 veículos, são necessários mais dias ou menos dias? Ora, vou produzir menos. Se em 30 dias eu produzo 500, para produzir 450, logicamente eu vou trabalhar menos dias. Então, se diminuiu aqui e vai diminuir aqui na grandeza x, esta grandeza veículos, ela é diretamente proporcional. E a nossa regra de 3 volta a ter a seguinte configuração. Já foram analisados as grandezas operários e veículos e vamos agora analisar a grandeza horas por dia. Está aqui, centrando o nosso raciocínio apenas com a grandeza onde tem a variável x. Trabalhando 8 horas por dia, você conclui um trabalho em 30 dias. E trabalhando 10 horas por dia, você vai trabalhar mais. Então, consequentemente, se você vai trabalhar mais, este prazo de 30 dias vai cair. Aqui, de 8 para 10 aumentou, e de 30 dias, como vai cair, então esta grandeza ela é inversamente proporcional. Aqui está. E a nossa regra de 3, ela passa a ter a seguinte configuração. Entenderam agora? Vamos mais adiante.
Colocamos aqui um traço de fração, a igualdade, traço, traço de fração. Lembram deste procedimento no assunto de regra de 3 simples? E colocamos também estes dados, transferimos aqui para baixo, onde vai ficar 30 está para x, assim como 1.200 está para 2.500, 500 está para 450 e 10 está para 8. Prosseguindo, podemos cortar aqui esses dois zeros aqui do 1.200 para os dois zeros do 2.500, para simplificar a nossa operação e não trabalharmos com valores altos. Posso cortar mais alguma coisa? Posso sim, aqui, ó, 500 sobre 450. Corta esse zero com este zero do 450. Lembre-se, este cancelamento, esta simplificação, terá que ser sempre numerador e denominador. Eu não posso cortar, digamos, esse 10, o zero desse 10 com o zero do 500. Sempre será o de cima com o de baixo, ou seja, o numerador com o denominador. Esse cara aqui com esse aqui de baixo. Está aqui, cortei. Ficou 50 sobre 45. Isso vai nos dar 30 sobre x igual a 12 sobre 25, 50 sobre 45 e 10 sobre 8. Continuando, posso cortar aqui ainda esse 50 com esse 45. Dividindo tudo por 5 vai nos dar 10 e 45 por 5 vai nos dar 9. Dando continuidade, nós podemos cortar ainda este 9 com este 12. Tudo por 3. 12 por 3 dá 4 e 9 por 3 dá 3. Observe, não tem que ser a mesma fração. A condição tem que ser numerador e denominador. Não importa se ela esteja aqui ou aqui no final, ou imediatamente abaixo. Basta ter esta condição. Você tem que dividir o numerador pelo denominador, pelo mesmo número. Não é? Aqui o que eu fiz, 45 dividido por 3 deu 9, não é? Anteriormente, 9 dividido por 3 deu 3 e 12 por 3 deu 4. Vamos adiante. Aqui está 30 sobre x, 4 sobre 25, 10 sobre 3 e 10 sobre 8. Agora, vamos analisar esses dados aqui. Olha. Vamos ter que inverter. Vamos inverter esta fração. Esta 4 sobre 25 equivale a 2.500 sobre 1.200. E aqui, quando eu joguei para cá, vocês lembram que a gente invertia, né? Inversa, a gente invertia, porque aqui eu já inverti de imediato. Não precisa mais explicar, colocar ela aqui na forma como se apresenta e depois inverter, porque isso já foi explicado anteriormente. Então, se ela é inversa, aqui ficou 12 sobre 25, que equivale a 4 sobre 25. O mesmo procedimento, na direta manteve-se, né? 50 sobre 45, e nesta outra grandeza inversa de horas por dia, 8 sobre 10, né? Nós também invertemos. Aliás, é 8 sobre 10 que ficou 10 sobre 8. Então aqui está a nossa solução do problema, está praticamente resolvido, apenas vamos fazer aquela velha regra. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Houve uma simplificação ainda aqui, ó, onde tinha o 10 e o 8. Simplifiquei tudo por 2. 10 dividido por 2 deu 5 e 8 por 2 deu 4. Continuando, faremos x vezes 4 vezes 10 vezes 5. Está aqui. X vezes 4 vezes 10 vezes 5. Igual a 30 vezes 25 vezes 3 vezes 4. 30 vezes 25 vezes 3 vezes 4. O que isso nos dá? 200x igual a 9.000. Podemos também cortar estes zeros, que tem 2 zeros, corta com 2 aqui. Está aqui. 2x igual a 90. 2x igual a 90. 90 dividido por 2. Que o 2 aqui está multiplicando, passa para o segundo membro. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Isso você viu em equação do primeiro grau. Então, x será 90 dividido por 2, que vai nos dar 45. Nossa resposta, 45 dias. E aqui chegamos ao final da nossa primeira parte do assunto de regra de 3 composta. Você poderá assistir a segunda parte deste assunto com mais resolução de exercícios, clicando na janela abaixo.